Boa tarde, sejam bem-vindos. Fórum Estudante inicia aqui um ciclo de grandes entrevistas a presidentes de instituições de ensino superior, quer do ensino politécnico, quer do ensino universitário, e temos o grande gosto de poder começar este ciclo com o professor Pedro Dominguinhos, que preside ao Conselho Coordenador dos Institutos Superiores Politécnicos e é também presidente do Instituto Politécnico de Setúbal. É um gosto poder contar consigo, seja bem-vindo a esta nossa conversa. Num tempo em que vivemos uma crise que evidentemente também afeta o ensino superior, que coloca muitos desafios, importa poder ter nesta conversa algumas perspectivas, quer sobre o momento presente atual, quer sobre o futuro próximo e os desafios que se colocam. Sr. Pedro Dominguinhos, recentemente o CSISP anunciou que está a delinear um plano de regresso às atividades presenciais, na sequência das recomendações do Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior. Com que base, em critérios é que será definida essa data de regresso e como é que, no concreto, pensa que se vai concretizar esse regresso às atividades letivas, quer à distância, quer presenciais? Vou-lhe pedir que ligue só o seu micro, exatamente, obrigado. Agora sim. Dizia boa tarde a todas e a todos. Esta também é uma aprendizagem que estamos a fazer, que é a utilização da tecnologia e, só começando com um momento de algum humor, olhando para a minha fotografia, há uma grande diferença, que agora estou com muito mais cabelo do que estava na apresentação. Essa também é uma das consequências da pandemia que estamos a viver. Mas, respondendo à sua questão, nós estivemos reunidos na passada quarta-feira, temos vindo a fazer reuniões semanais do Conselho Coordenador, porque entendemos que nesta fase é fundamental esta proximidade e um dos primeiros critérios é garantir a segurança dos estudantes, dos docentes, dos trabalhadores não docentes, num regresso às diferentes tipologias de atividades. Por outro lado, o segundo critério é o da consequência para a conclusão das unidades curriculares ou dos cursos de CETESP, de licenciatura ou de mestrado, que estamos naturalmente a frequentar, ou que os estudantes estão a frequentar. Portanto, esses são dois critérios fundamentais, colocando sempre a segurança dos membros da comunidade académica acima de todas as outras. Por isso é que os planos que estamos a preparar serão depois validados pelas autoridades locais e ou regionais de saúde, no sentido de perceber a sua execuibilidade ou eventuais alterações que teremos que fazer face àquilo que são as nossas intenções. Em relação especificamente a esta dimensão da segurança, que linhas é que estão a ser preparadas? Estão as instituições de ensino superior preparadas para fornecer máscaras, para garantir modelos de higienização dos espaços, para terem espaços que possam garantir a distância física no caso das atividades letivas presenciais? Como é que as instituições de ensino superior, particularmente o ensino superior politécnico, estão perante estes desafios de garantir a segurança no regresso às aulas? A primeira palavra é de garantia da segurança, e portanto tudo faremos para garantir a segurança de todos os membros. E ainda hoje existiu uma reunião hoje dos administradores dos institutos politécnicos e estamos a preparar uma aquisição conjunta de máscaras. Há hoje uma notícia que o CITEV já certificou as primeiras empresas de produção de máscaras sociais, ditas sociais, e portanto para a generalidade dos membros da comunidade académica nós iremos garantir essas máscaras sociais. Estamos a fazer essa aquisição conjunta, naturalmente para termos aqui economias de escala, e esta é a primeira garantia. A segunda é que muitas das instituições estão a produzir hoje viseiras no âmbito das suas políticas de responsabilidade social, e também aquelas que estarão a produzir irão distribuir viseiras aos docentes, aos não docentes. Depois há, no caso dos cursos da área da saúde, como é óbvio, outro tipo de equipamentos que serão disponibilizados, quer aos docentes, quer aos estudantes, para poderem exercer as suas atividades, quando isso se revelar possível. Há depois a questão da higienização, que tem, por um lado, a ver com os espaços que serão utilizados e também com o distanciamento social que tem que se garantir
nos laboratórios, nas salas de aulas, se eventualmente fizermos exames presenciais, porque vamos ter que diminuir a capacidade em cada uma das salas para fazer exames ou para os laboratórios face àquilo que são as condições normais de utilização desses mesmos espaços. Por outro lado, temos também garantir circuitos pedonais recomendados para que os estudantes os estudantes e os trabalhadores docentes e não docentes possam circular nos diferentes edifícios, definir a periodicidade da higienização, os materiais com que são feitos, mas este é um trabalho que estava e que está previsto nos planos de contingência que as instituições construíram logo no início de março e que, como é óbvio, estão agora também a atualizar face a este novo plano. E, portanto, todos os procedimentos estão a ser definidos nos planos de contingência e durante os próximos dias, as próximas semanas, será feito um esforço muito grande de planeamento, de aquisição de equipamentos para garantir em segurança, quando se equacionar o regresso, para aquelas atividades, como eu disse, consideradas fundamentais, para que todos tenhamos a certeza absoluta que estamos a colocar todas as medidas em favor da segurança das mesmas pessoas. Este período tem sido um período muito desafiante para as instituições de ensino superior, particularmente naquele que tem sido o esforço enorme e muito meritório que docentes e estudantes têm feito para um ensino à distância. Como é que tem avaliado esse esforço? Como é que tem desenvolvido essa nova dimensão, muito desafiante, mas muito interessante também como resposta à impossibilidade de um ensino presencial? Como é que tem sido o ensino à distância na experiência das instituições de ensino superior, particularmente dos politécnicos? Tem sido um esforço muito intenso, tem sido um esforço muito participado, mas que tem valido a pena. Nós, a maior parte das instituições, encerrou, até antecipando-se à data, às instruções do próprio governo, portanto encerraram presencialmente as atividades letivas no dia 11 ou 12 ou 13 de março, e portanto começaram imediatamente a delinear os planos para a transição para o ensino à distância, do ensino presencial para o ensino à distância. E portanto a capacidade de resposta foi muito significativa. Houve, como é óbvio, nos primeiros momentos, a necessidade de adaptar as plataformas tecnológicas, de escolhê-las, de identificar aquelas que mais se adaptavam, e portanto, hoje em dia estamos em multiplataforma, 3, 4 plataformas que as instituições estão a utilizar, também depende dos recursos tecnológicos que tinham, ou que é aquilo que já estavam a utilizar. O Moodle todos estão a utilizar, agora em videoconferências, uns utilizam o Zoom, outros utilizam mesmo programas como o Teams, outros o WebEx, e portanto estamos a falar, houve aqui um trabalho muito grande de adaptação às plataformas tecnológicas e também de preparação dos materiais que os docentes tiveram que passar a disponibilizar, do planeamento dessas mesmas atividades letivas adaptadas ao ensino à distância. E, eu diria, passadas as primeiras 2 semanas, e aqui houve, eu diria, estratégias distintas, houve instituições que começaram praticamente no dia seguinte, houve outras que fizeram um compasso de espera e tiveram 1 semana, 2 semanas para definir essa mesma preparação. Houve uma produção, eu acho que aqui é extremamente relevante, de um conjunto de guias e orientações para o ensino à distância, para guias com muitos deles com dicas que deveriam ser utilizadas. Depois, numa fase posterior, já passámos, e esse é um aspecto central para a avaliação também, portanto, este é um processo, eu diria, que move muita discussão, mas que hoje em dia, passado estes 40, 45 dias, o sistema de ensino à distância está disseminado na maioria ou na totalidade das instituições politécnicas, com exceção daquelas atividades, como os ensinos clínicos, os estágios, algumas aulas laboratoriais, onde manifestamente não é possível essa mesma adaptação. Portanto, a avaliação que nós fazemos é, face ao tempo, face à exigência, é manifestamente positiva. É um processo também que gostava de realçar, que tem sido de melhoria contínua da aprendizagem, e todas as instituições têm mecanismos de recolha de informação com envolvimento dos docentes, dos órgãos, designadamente dos conselhos pedagógicos e também das associações académicas e dos estudantes, através de fóruns, através de inquéritos, e portanto isto é um processo que estamos a monitorizar e a tentar
a todo o tempo melhorar as respostas que estamos a dar. Se no início a questão da avaliação não era tão significativa, hoje é importante e nós temos estado a delinear um conjunto de estratégias para garantir a avaliação o mais justa e equitativa possível, para naturalmente conseguirmos concluir a avaliação contínua neste sistema de ensino à distância. E isto é uma palavra que gostava de dar, é que a maior parte das instituições, na maioria das unidades curriculares e das escolas, irá conseguir concluir a avaliação contínua através do sistema de ensino à distância, ficando essas atividades que referi no início para quando for existirem essas mesmas condições e quando os planos estiverem totalmente aprovados e delineados para esse mesmo regresso. Com efeito, o tema da avaliação é um dos temas da agenda dos estudantes do ensino superior nesta fase, não só no que diz respeito à avaliação contínua do ensino à distância, mas também qual vai ser o formato global dessa avaliação, e isso tem imensa importância na vida dos estudantes. O que é que se está a desenhar nesta altura para, tendencialmente, e podemos até falar no caso da sua instituição, do Politécnico de Setúbal, mas do que conhece de outros politécnicos, quanto à avaliação final? Vamos ficar só com a avaliação contínua? Haverá exames presenciais? Evidentemente variará por instituição, mas qual é a sua sensibilidade nesta altura quanto ao modelo de avaliação no final deste ano letivo nas diferentes unidades curriculares? O sistema de avaliação está a funcionar e, portanto, provavelmente a esta hora estão a existir testes em Moodle que alguma turma, em alguma unidade curricular, está a fazer. Ou então, algum grupo está a apresentar um trabalho que realizou, quer seja nas ciências sociais, quer seja na área da informática. Provavelmente, e isto acontece, alguns estudantes estão a desenvolver algum relatório de investigação, alguns estão a apresentar um póster para fazer. E, portanto, também como na atividade presencial, o ensino à distância, a diversificação, de acordo com os objetivos de aprendizagem que são delineados para cada uma das unidades curriculares, é a norma. Portanto, nós não temos um modelo único, como no ensino presencial não existe um modelo único. E, portanto, é possível e vai ser possível concluir, como disse há pouco, a maioria das unidades curriculares com avaliação de ensino à distância. Naturalmente sabemos que o ensino presencial continua a ser crucial, há um conjunto de competências que só é possível serem desenvolvidas através desse mesmo ensino presencial e, portanto, é natural que no caso dos laboratórios, e por exemplo, dou-lhe um exemplo, mesmo no caso dos laboratórios, nós temos tido um conjunto significativo de atividades desenvolvidas através de laboratórios virtuais, que era um trabalho que já estava a ser desenvolvido e que agora foi intensificado. E, portanto, esta combinação através de modelos de simulação que estão a ser desenvolvidos e, portanto, é possível encontrar medidas alternativas, têm que ser variadas. Quando estamos a falar de grandes grupos ou para exames presenciais para um número muito significativos, aqui é que naturalmente temos que ter outro tipo de cuidado, porque esta é uma questão que toda a gente coloca e muito bem, que é a questão da integridade académica e da garantia ou do combate ao plágio ou outro tipo de situações, e temos que encontrar também, até porque aqui também há a questão do RGPD, que é importante nós termos em atenção, portanto também se aplica ao digital. E permita-me já agora, que estamos aproveitando este tempo, a questão das gravações autorizadas ou não autorizadas, da disseminação, são questões muito importantes e a maior parte das instituições de ensino superior, felizmente, não tem registado grandes problemas nas aulas que estão a ser lecionadas e apelo também aqui ao cumprimento das regras de segurança, que são fundamentais e, portanto, desse ponto de vista, os sistemas de avaliação estão a ser preparados, o CISP tem neste momento um grupo de trabalho que está a avaliar um conjunto de plataformas para a realização de testes ou de outro tipo de exames à distância, que irá produzir o relatório na próxima semana, concluir, no sentido de perceber se faz sentido ou não passarmos para um modelo global de aquisição conjunta, se fará ou não sentido, para além, por exemplo, do Moodle, que está a ser utilizado com uma grande, eu diria, robustez e, portanto, ou seja, há alunos que têm
pouco tempo para responder a perguntas de escolha múltipla, há estudantes que têm que justificar as suas respostas, portanto, os sistemas de avaliação estão a funcionar. Se e quando existirem alguns exames presenciais na avaliação final, terá que ser de acordo com as regras de distanciamento social e, portanto, as instituições têm, ou que salas, temos que encontrar espaços para a realização dessas mesmas atividades. Existirão, naturalmente, alguns relatórios, apresentações de trabalhos, mas aqui a variedade e a diversidade, sobretudo, é fundamental para garantir esta avaliação e, dentro da autonomia científico-pedagógica dos docentes, encontrar-se-ão as soluções mais adequadas a cada uma das situações. Um outro desafio que as instituições de ensino superior tiveram que enfrentar neste tempo esteve na área social. Os serviços de ação social foram, obviamente, mobilizados para respostas novas, como as questões das entregas de refeições em regime de take-away, encontrar outras soluções para apoio a necessidades específicas dos estudantes. Como é que tem sido a resposta ao nível social por parte dos politécnicos a estes desafios que a crise colocou? Como é que avalia, que aspectos quer destacar dessa resposta no apoio social aos estudantes por parte dos politécnicos? Nós, e aqui presto também a minha homenagem aos profissionais de saúde, que são considerados heróis, no sistema educativo também há heróis. São os docentes, são os estudantes e os serviços de ação social têm-se constituído como um elemento crucial na diminuição das, eu diria, dificuldades económicas e sociais que muitos estudantes enfrentam, porque tinham a retaguarda das instituições e, portanto, desse ponto de vista, foi e continua a ser essencial a capacidade que os serviços de ação social deram num tempo muito curto para responder a esses mesmos desafios. Em primeiro lugar, como referiu, a questão das refeições de take-away, que na realidade hoje em dia não representam um número muito significativo na venda nas instituições, porque praticamente ninguém está nas instituições, mas nas residências são um elemento essencial. E, portanto, continuam a existir estudantes nas residências. Por exemplo, em Beja existem 200 estudantes nas residências, em Setúbal existem 100 estudantes nas residências, noutros 50, 60, 70, e, portanto, foram criadas regras, naturalmente, de confinamento também nas próprias residências, mas a questão das refeições take-away são essenciais e, portanto, desse ponto de vista, continua a ser garantida com a entrega nas residências essas mesmas refeições. Por outro lado, estão a ser criados programas de emergência social, muitas instituições já têm, para acorrer a dificuldades, por exemplo, no pagamento das propinas, que possam ocorrer a partir de agora, no pagamento de outras atividades, ou, por exemplo, de outras atividades excepcionais, fundo de emergência, que naturalmente tentarão dar resposta a essas mesmas necessidades. Por outro lado, que era um aspecto crucial, que identificámos muito cedo que a inexistência de equipamentos informáticos ou de acesso à internet era um elemento que não permitia a equidade. E, portanto, hoje em dia, a quase totalidade das instituições politécnicas possui um programa de empréstimos de computadores, que também muitas vezes é acompanhado de oferta, nesse caso oferta temporária, de hotspots de acesso à internet, em estreita articulação com muitas associações académicas. Também aqui gostava de referir que as associações académicas estão a desempenhar o seu papel de responsabilidade social, ajudando os seus colegas, os que quem representam, que são os estudantes, também nesse mesmo apoio. E, portanto, há a entrega de compras, por exemplo, nas residências, para que os estudantes não tenham que se deslocar. Portanto, nós aqui temos tido a capacidade de nos adaptar a esta mesma realidade na defesa do direito à educação e na promoção da equidade entre os vários estudantes que frequentam as instituições. Este tema, aliás, da equidade seguramente está sempre presente e perguntam alguns dos nossos leitores, vai ser tido em conta nas dinâmicas de avaliação, obviamente, estas contingências que os estudantes são sujeitos, por exemplo, alguns deles com estas dificuldades que refere, mesmo na acessibilidade. Está a ser ponderado esse equilíbrio, essa justiça, esse sentido de equidade
para este tempo. Já agora deixe-me sublinhar que estamos a transmitir em direto pelas redes sociais, nomeadamente para o Facebook. Há vários das pessoas que estão a assistir, que nos estão a colocar perguntas, já lá iremos. E quem quiser colocar perguntas pode colocá-las na caixa de comentários do Facebook, já lá iremos. Eu tenho ainda algumas que lhe quero deixar, mas este sentido de justiça e de noção da realidade que vivemos vai ser tido em conta nos processos de avaliação deste ano. O comunicado do CSISP foca um aspecto muito fundamental: devem ser garantidas as condições de equidade. Deixe-me dar 1 ou 2 exemplos. Há estudantes neste momento nas ilhas que regressaram aos Açores ou à Madeira e que agora não podem regressar. Portanto, nós temos que encontrar soluções para responder. Imagine, se nós tivermos um exame presencial a ser realizado nas instituições e se essas pessoas, estas ou outras que são, imagine, que são doentes crónicas, que têm outro tipo, imagine que estão infectadas com o vírus, esse tipo de situações, temos que encontrar soluções que façam com que os estudantes não fiquem prejudicados por essa mesma contingência. E, portanto, e aquilo que eu gostaria de transmitir é o empenhamento das instituições, dos docentes, que encontraremos as soluções alternativas, como já encontramos no ensino presencial. Há, naturalmente, aqui, por exemplo, os estudantes com necessidades educativas especiais são aqui mais frágeis, portanto, temos que encontrar aqui aspectos muito relevantes. Por isso é que o apoio dos docentes é essencial para nós conseguirmos garantir essa maior equidade. Ainda há pouco, na última questão, nós dilatámos o prazo de pagamento das propinas e, portanto, hoje em dia a maior parte das instituições dilatou até agosto, setembro, o pagamento das propinas sem um pagamento de juros de demora. E deixe-me fazer um apelo importante aos estudantes, que eventualmente nos possam estar a ouvir ou que tenham colegas. Continua a existir um mecanismo no âmbito da ação social escolar. Portanto, se algum estudante, alguma da família, viu os seus rendimentos diminuídos, aqueles que já têm bolsa podem pedir a reapreciação, a reanálise dos seus processos, e aqueles que não tiveram bolsa, ou que não submeteram, podem agora, neste momento o prazo é até maio, mas pode eventualmente que venha a ser dilatado, portanto podem e devem, junto da Direção-Geral do Ensino Superior, requerer, se entenderem que reúnem as condições para receber a bolsa. E, portanto, é também um processo de informação que é fundamental nós garantirmos. Continuam a existir os mecanismos de ação social, está a existir também um pagamento atempado dessas mesmas bolsas e é fundamental garantir esta capacidade de resposta do sistema, quer das instituições, quer da Direção-Geral do Ensino Superior e, portanto, é fundamental nós estarmos informados para podermos fazer uso dos recursos que temos. Já vamos falar do futuro próximo, mas como vem ainda a propósito desta realidade contemporânea, destes dias e destas semanas que vamos viver, várias das pessoas, dos estudantes e docentes que estão a acompanhar esta nossa conversa, perguntam-nos em particular em relação ao reingresso do ensino clínico em contexto hospitalar, pensando, por exemplo, as questões das escolas superiores de enfermagem. Já há alguma informação, alguma noção se há possibilidade deste regresso acontecer e poder, ao fim e ao cabo, essa componente tão importante, já falámos há pouco, no ensino que tem uma dimensão prática, experimental, sem o qual é muito difícil. Falamos das possibilidades de simuladores, mas provavelmente neste domínio do ensino da saúde é mais difícil. São questões que vários dos nossos estudantes e docentes que estão a acompanhar colocam. Há já alguma indicação em relação às áreas da saúde, do regresso O CSISP tem uma comissão especializada na área da saúde e que tem estado a produzir um conjunto de documentos, de reuniões e também em estreita articulação, quer com o Ministério da Saúde, quer com o Ministério da Ciência e Tecnologia e Ensino Superior, mas também com as ordens profissionais. E a primeira questão, e que nós já conseguimos resolver num conjunto significativo de licenciaturas, foi garantir, dentro daquilo que são as condições de acreditação, que os estudantes dos últimos anos conseguiam concluir dentro de um prazo razoável, eventualmente até setembro, mas muitos deles até conseguirão concluir até julho as suas licenciaturas. Isso foi possível na área da enfermagem, em estreita articulação com a Ordem dos Enfermeiros e com a Agência de Avaliação e Acreditação, dentro das condições que estão definidas
para a certificação e para a Ordem dos Enfermeiros reconhecer os cursos e, portanto, é possível garantir na maior parte das instituições, aqueles que já cumpriram 1.800 horas de ensino clínico, que podem concluir, naturalmente tendo de concluir com sucesso as restantes unidades curriculares onde estão inscritas este semestre, com recurso a outras metodologias. Portanto, é possível. No caso da fisioterapia, também na Comissão Instaladora da Ordem, existe também já uma proposta, e noutras tecnologias da saúde isto também vai ser conseguido. E, portanto, acho que foi um trabalho muito intenso e que estamos no bom caminho para garantir a conclusão com sucesso. No caso concreto dos alunos dos anos finais, que ainda tenham, que necessitem de horas de ensino clínico, ou dos primeiros, segundos ou terceiros anos dessas áreas, nós estamos a desenvolver contactos, e aqui, apesar do Ministério da Saúde desempenhar aqui um papel fundamental, as administrações regionais de saúde e os centros hospitalares, os centros de saúde, outra tipologia, têm autonomia e, portanto, tem que ser uma negociação que tem que ser feita. Aquilo que lhe posso dizer é que estão a ser desenvolvidos um conjunto de contactos entre os dois ministérios e os centros hospitalares para analisar as condições de regresso, mas terá que ser muito articulado quando estiverem criadas as condições. Mas é nossa intenção poder regressar, como é óbvio, de imediato não será possível, mas ter aqui um horizonte temporal que será faseado também para o regresso, até porque hoje em dia, no início era mais complexo, mas há muitas instituições que têm circuitos Covid e circuitos não Covid, e portanto agora, sobretudo temos que perceber que é a capacidade de resiliência dos próprios sistemas nacionais, das instituições de saúde. Os sistemas estão muito, eu diria, sobrecarregados e tem que existir, naturalmente, a disponibilidade dos orientadores clínicos para poderem, como é óbvio, acompanhar os nossos estudantes. Mas esse é um trabalho que estamos a fazer e que estou convencido que nas próximas semanas teremos uma resposta para aquilo que poderá ser o regresso, com as condições que têm que ser negociadas, ao ensino clínico, porque sem o ensino clínico, como é óbvio, não haverá possibilidade de conclusão das unidades curriculares. Equacionamos, naturalmente, a possibilidade de poder estender durante algum tempo o ano letivo, mas temos de tornar aqui algo que seja execuível, sempre atendendo às condições de saúde que a própria Direção-Geral de Saúde nos recomendar e impuser para que nós possamos cumprir. Temos também aqui algumas questões que nos vão chegando por via Facebook em relação ao acesso de estudantes vindos do ensino profissional. Já há informações sobre esta temática, como é que se vai processar o acesso em termos de específicos deste universo? Já há mais informação que possamos partilhar? O Decreto-Lei 11/2020 estabelece as condições e possibilita o ingresso nas licenciaturas pelos estudantes provenientes dos cursos de dupla certificação do ensino secundário e artístico. E, portanto, desse ponto de vista, está neste momento em discussão pública a portaria que operacionaliza esses mesmos concursos. Nós já analisámos em sede de CSISP esta situação. O acesso pressupõe 3 componentes importantes, que é a média desses estudantes, a classificação nas provas de aptidão pedagógica e uma prova que terá que ser feita em cada uma das instituições. Nós, naturalmente, encaminhamos para que, no caso das provas, a decisão não está tomada definitivamente, mas encaminhamos para provas regionais, ou seja, uma prova eventualmente no norte, uma prova no centro com as diferentes instituições e uma prova no sul, eventualmente com os Açores e Madeira a poderem integrar um desses consórcios ou então fazendo nas suas localizações. E, portanto, isto significa o quê? Que o estudante, imagine um exemplo, que faça uma prova em Bragança, é reconhecido pelos politécnicos localizados a norte dessa mesma prova. Portanto, o estudante não tem que andar a fazer essas mesmas provas nos diferentes locais. E, portanto, estas provas, neste momento, as instituições estão a preparar os seus regulamentos e até ao dia 15 de maio vão ter que enviar à Comissão Nacional de Acesso ao Ensino Superior o elenco das provas, bem como os pesos que, em princípio, será situado entre os 20% e os 30% para esta prova local de acesso. E, portanto, todas as instituições neste momento estão a trabalhar na elaboração dos seus regulamentos, que depois terão que ser colocados à discussão pública, de acordo com aquilo que são as regras do Código de Procedimento Administrativo em vigor, mas estamos a trabalhar
Estamos a aguardar depois o que será o despacho das vagas, para perceber a possibilidade dessas mesmas vagas que teremos, e, portanto, há a possibilidade de, no próximo ano letivo, este sistema de acesso ao ensino superior poder funcionar. E, portanto, nós já o dissemos, que entendíamos que era uma forma de corrigir uma desigualdade que existia, é rigoroso, como também sempre o dissemos, é exigente, como sempre o dissemos, e naturalmente é diferenciado, porque o percurso no ensino secundário também é diferenciado. Mas no que se refere a calendários, ainda não há informação mais detalhada? Não, calendários não, portanto, mas estaremos sempre a falar de provas, eu diria, tenho dificuldades em dizer uma data, mas ou finais de julho ou setembro, eventualmente, é quando estaremos a falar das provas, porque porque há aqui um processo muito intenso e num prazo muito curto de elaborar provas, regulamentos, e, portanto, manda à prudência dizer que temos que ser ponderados na elaboração, mas à partida, eventualmente, em setembro podemos estar a falar nas provas, mas não me queria comprometer com uma data. Portanto, aquilo que eu sugiro é que os interessados, e naturalmente nós também faremos essa divulgação, estou convencido que a própria Fórum Estudante também fará a divulgação, é estar muito atento à publicação dos regulamentos e aos calendários que serão publicados para o acesso ao ensino superior, às licenciaturas, neste caso, por parte dos estudantes com dupla certificação do ensino secundário. Ainda no que diz respeito à avaliação, referiu que existe em curso, quer a avaliação contínua decorrente do ensino à distância, quer a consideração de outros modelos de avaliação. Por exemplo, poderá vir a ser possível que teses de mestrado venham a ser defendidas online, por videoconferência? Já estão a ser defendidas online. É uma hipótese que se coloca claramente em cima. Exatamente, dissertações de licenciatura. Eu hoje de manhã tive uma reunião de um júri para professor coordenador que foi feito online. Também aqui, a legislação que foi publicada prevê exatamente esta situação. E, portanto, não há justificação para que não existam discussões das dissertações de mestrado ou das provas finais de licenciatura quando isso se colocar. Hoje em dia os meios tecnológicos existem, prova disso é a nossa conversa neste momento, e estão garantidas a segurança. Nós, por exemplo, estamos a fazer em Setúbal as sessões de esclarecimento dos maiores de 23 através de uma plataforma semelhante a esta, e portanto é possível em muitas das situações nós utilizarmos as plataformas os meios tecnológicos a nosso dispor, e as dissertações já estão a decorrer e irão decorrer naturalmente. Esse não é um entrave neste momento, nem pode ser apresentado como um entrave para a não discussão. Olhando um pouco mais para o futuro próximo, sabemos que esta crise não termina agora com o final do estado de emergência, que provavelmente se vai prolongar no tempo com configurações diferentes. Quais creio que vão ser os impactos para o próximo ano letivo da crise que estamos a viver? Vamos viver um ano letivo centrado no ensino à distância, com base no confinamento? Não creio que seja esse o caminho e que vamos poder estar presencialmente nas instâncias de ensino superior. O que é que se prevê para o próximo ano letivo decorrente desta crise? Eu aqui diria que temos que avaliar de uma forma muito próxima e permanente a evolução da situação. Temos que acreditar na ciência e, sobretudo, por isso é que nós falamos num regresso faseado, gradual, testar as soluções neste momento, durante este período, com o menor número de pessoas, para perceber o que é que podemos, naturalmente, desenvolver no próximo ano letivo. Há uma coisa que eu estou convencido, que dificilmente teremos aulas teóricas em anfiteatros cheios com 100 ou 200 pessoas. Dificilmente a continuarmos, enquanto não existir uma vacina ou enquanto não existir um tratamento eficaz e rápido, a continuar essas medidas de distanciamento social, esse será, eventualmente no próximo ano, um novo normal. E, portanto, deixe-me dar um pequeno exemplo prático. O Politécnico de Setúbal cancelou a entrega das cartas de curso previstas para setembro, porque junta 600 ou 700 pessoas, apesar de ser no pavilhão ginásio-desportivo, mas naturalmente já antecipámos para não provocar essas mesmas situações. E, portanto, vai ser um ano em que o blended learning vai, de certeza absoluta, ser uma norma. Vai ser um ano em que nós temos que ser muito criativos, muito imaginativos,
Eu, momentaneamente, perdi a... Creio que tivemos uma pequena quebra de sinal, mas acho que já regressamos. Esta é uma das questões que temos que precaver no caso das avaliações. É quando há uma quebra de sinal, portanto, é uma das situações técnicas que temos que olhar e que também tem que ser prevista. Mas estava eu a dizer que vamos ter um ano que será muito exigente, que obrigará a uma grande coesão das comunidades académicas, a uma grande compreensão das atividades académicas e também espero que com estes meses de aprendizagem consigamos definir procedimentos e rotinas mais condizentes com uma sã convivência, mas que provavelmente não terá os mesmos níveis de proximidade e o mesmo número de pessoas nas unidades curriculares. Isso vai obrigar-nos, provavelmente, ao desdobramento de turmas laboratoriais ou práticas, e aqui há uma exigência de recursos que temos que encontrar soluções imaginativas e criativas para responder a este mesmo desafio. Próximo ano, e pensando nos estudantes que nos Politécnicos estão a concluir a sua formação e que vão sair para o mercado de trabalho, como é que antevê esta entrada, esta transição para o mercado de trabalho num contexto de uma crise económica tão séria e tão profunda? Vai ser um tempo difícil para entrar no mercado de trabalho. Esse tempo coloca-nos desafios a todos, quer pelas situações de layoff, quer pelas situações de desemprego que estamos a viver e, portanto, temos que encontrar aqui soluções com as próprias empresas, com as próprias entidades públicas, para podermos desenvolver ações em estreita articulação com as entidades para poder fazer face a essas questões. Repare, há setores que estão a recrutar. Há setores de apoio que naturalmente a área da saúde vai necessitar de um conjunto significativo de pessoas, as áreas das tecnologias de informação ou mesmo algumas áreas industriais e acreditando nessa mesma retoma nós Creio que estamos com algumas dificuldades, voltou aqui a haver uma quebra, mas recuperamos. A sobrecarga hoje da internet é muito evidente também. Professor Pedro Dominguinhos, falávamos dos que vão ingressar no mercado de trabalho e das dificuldades específicas que têm. Referia-nos nessa dimensão que, enfim, vamos todos ter que responder a esta crise. Não teme também, no contexto desta crise, que, sobretudo, o impacto económico e financeiro no país, as instituições de ensino superior vão ter também uma vida difícil por redução de recursos financeiros que serão mobilizados num contexto de uma crise económica profunda? Vêm aí tempos difíceis para as instituições de ensino superior? Qual é a sua perspectiva? Eu acho que são tempos desafiantes para todos nós e, portanto, nós estamos a sentir neste momento, por exemplo, na ação social falávamos há bocadinho, uma redução das receitas próprias nessa questão da ação social e, portanto, mas esperamos que sejam dentro, e acho que a aprovação ontem no Conselho Europeu das medidas de estímulo de apoio à economia a nível europeu e concertado, acho que é um sinal muito importante da relevância e da importância da retoma. Portanto, acho que nós temos que estar preparados para poder lidar com uma situação de eventual diminuição do número de estudantes, de maior dificuldade no pagamento de propinas. Não é por acaso que muitas instituições estão a implementar programas
na medida do seu possível, em colaboração com muitas empresas, com instituições financeiras que hoje em dia, ao abrigo do mecenato, estão também a apoiar essas atividades. A maior parte delas vai anunciar, ou já anunciou esta semana, ou vai anunciar nas próximas semanas, a criação de programas de apoio social aos estudantes que estão a frequentar, ou que no próximo ano frequentem as instituições de ensino superior, e, portanto, acho que é importante nós termos aqui a noção de que a aposta na ciência, no ensino superior, na educação, é crucial, até porque se houve setor para além da saúde que deu uma resposta cabal, foi o sistema de ensino superior. Neste momento está a decorrer uma reunião sobre testes que estão a ser feitos nos lares, onde as instituições de ensino superior deram uma resposta cabal. Ou seja, os programas de responsabilidade social que as instituições de ensino superior desenvolveram nos seus territórios são bem um exemplo que só a competência, a existência de recursos humanos qualificados, com o voluntariado de muitos estudantes e de muitos docentes também, trabalhadores não docentes, são essenciais para este tempo que estamos a viver. Portanto, eu não quero acreditar, naturalmente não podemos ficar de fora do esforço coletivo que tem que ser feito, não é isso que está em causa, mas eu não posso acreditar, e eu acho que hoje em dia esses riscos estão ultrapassados, de desinvestir na ciência e no ensino superior. E, portanto, este é um apelo que fazemos, nós temos dado o nosso contributo e estou convencido que o país reconhecerá esse mesmo contributo, até porque, repare, muitos dos programas que hoje em dia estão abertos ao nível dos fundos comunitários pressupõem uma parceria muito forte entre o sistema social e o sistema científico e tecnológico, ensino superior, entre o sistema empresarial e o sistema científico e tecnológico e, portanto, entre as entidades públicas. Deixe-me dar um pequenino exemplo. O INA publicou ontem um conjunto de guias para a administração pública na área da liderança, do ensino à distância, de webinars, de trabalho colaborativo, que foi feito em parceria com vários organismos da administração pública para responder também a esses mesmos desafios. Nós temos que trabalhar de uma forma diferente, muito mais colaborativa nos territórios, entre as instituições, para conseguirmos em conjunto alcançar esses mesmos objetivos. E este tempo também demonstrou que o trabalho em rede, e aqui a Fórum Estudante tem sido um exemplo pioneiro naquilo que é a capacidade de articular vontades, de conseguir objetivos comuns, são essenciais para que nós consigamos dar resposta aos desafios que são colocados em cada uma das instituições, em cada uma dos locais, em cada um dos territórios. E, portanto, esta solidariedade, este trabalho em rede, são duas lições muito importantes que estes tempos nos estão a mostrar e que estou convencido que farão, eu diria, prática da nossa atuação a partir de agora e não apenas só pós-Covid. Para encerrar esta nossa conversa, e porque com a Fórum Estudante a tónica é sempre de esperança, como responsável do Conselho Coordenador dos Institutos Superiores Politécnicos e pensando nos milhares e milhares de estudantes que nesta altura frequentam o ensino superior, em particular o ensino politécnico, que mensagem de esperança, que olhar para o futuro aqui quer deixar, porque seguramente a crise não será a última palavra e teremos que ser capazes de construir juntos um futuro onde possamos prosseguir uma rota de desenvolvimento sustentável para o nosso país. A sua palavra para encerrar esta nossa conversa, em especial pensando nos estudantes, tantos deles nesta altura vivendo uma angústia, uma inquietação quanto ao seu futuro. As suas palavras. A palavra que gostava de deixar aos estudantes, a primeira é de agradecimento pela sua resiliência, pela capacidade que têm demonstrado em se adaptar a esta nova realidade. Têm sido inexcedíveis na cooperação que têm demonstrado no seu processo de ensino-aprendizagem. Uma segunda mensagem é que estamos a fazer tudo com os nossos recursos para garantir a equidade e para garantir que um regresso, quando ocorrer, será feito sempre em condições de segurança. Nós não colocaremos em risco a saúde dos trabalhadores, a saúde dos funcionários e a saúde dos estudantes. Mas isso implica também que cada um de nós, na nossa atuação individual e diária, tenha comportamentos responsáveis para não colocar também os outros em risco. A terceira e última palavra que gostava de dar é de que estudar compensa. Este é o pior momento para nós desanimarmos. É fundamental nós continuarmos a apostar na nossa educação e nós temos tido inúmeras
inúmeros exemplos de voluntariado realizado pelos estudantes nas suas terras, nos seus locais, de projetos online e, portanto, significa que verdadeiramente estamos a formar não apenas pessoas para o mercado de trabalho, mas seres humanos melhores, solidários, assentes em valores humanistas e que a educação aqui representa um papel essencial naquilo que consigamos acrescentar à sociedade. Portanto, que estes tempos de dificuldade sejam sobretudo também de aprendizagem, de resiliência, para que nós consigamos sair mais fortes e construir um mundo melhor e que não incorra nos mesmos erros e assente-se em valores de solidariedade, de humanismo e de cooperação. Muito obrigado, agradecer-lhe na sua pessoa a todo o sistema de ensino superior politécnico a resposta que foi capaz de dar. Ainda hoje a Ministra da Solidariedade sublinhava isso mesmo, aquilo que tem sido a resposta das instituições de ensino superior, quer à questão dos testes, quer ao voluntariado, portanto agradecer-lhe isso mesmo. A Fórum Estudante também fará parte dessa construção de um futuro comum, que seguramente será difícil, mas não deixará de trazer outras oportunidades e outros desafios. Continuaremos estas grandes entrevistas na próxima terça-feira, dia 28, às 5 da tarde, com o Secretário de Estado do Ensino Superior, o professor Sobrinho Teixeira, para nos trazer aqui também mais informação sobre o acesso ao ensino superior, os desafios que se colocam, neste caso, na perspectiva do Governo, para o ensino superior. Professor Pedro Minguinhos, bem-aja, muito obrigado por ter estado connosco. A todos obrigado, que nos acompanharam, um bom resto de tarde. Ok, obrigado.